Chifu, me deixa entender melhor Dança do Leão. O que que acontece? Não é muito a minha área, o pouco que eu conheço sobre Dança do Leão, eu aprendi alguma coisa com o Gutenberg Lins, com a associação ali, do pessoal que ele se envolve. Vi muitas coisas, mas assim, a intenção do canal é também explicar para a pessoa que está começando agora, né? No Kung Fu, na arte marcial. Existem estilos de dança do leão igual existem estilos de Kung Fu, é isso? Exato. E esse estilo está muito ligado com família, igual no Kung Fu também? É bem parecido com a essência de Kung Fu. Eu diria que não é tão variado quanto no Kung Fu, porque, aliás, dentro do Kung Fu você até tem, dentro de certos estilos, existem subestilos, né? Sim. E, de certa maneira, isso existe na Dança do Leão também, só que não tão abrangente quanto você vê nos estilos de Kung Fu. É menos. E vai depender também das áreas, né? O que a gente está chamando de Dança do Leão. Porque, normalmente, quando o pessoal pensa em Dança do Leão, eles estão pensando no estilo cantonês de Dança do Leão, né? É o mais comum. Mas existe também Leão do Norte, né? Que eu sei que algumas academias no Brasil fazem Leão do Norte. Sim. Existe também o que eles chamam de Leão Verde, que é um tipo de leão que é muito comum em Taiwan. Aliás, é muito marcial. E é considerado o que eles chamam de leão de boca fechada. Existe um leão de boca aberta, que também é muito famoso, não só em Taiwan, como em outras áreas da Singapura, né, e Malásia. E cada um desses é um tipo diferente de leão que são muito diferentes do leão cantonês. Então, o leão cantonês tem em si seus próprios aspectos que é bem diferente desses outros tipos de leão. E dentro do leão cantonês existem duas vertentes, né? Você tem o Fatsan e o Hokksan. Mas, assim, isso é o básico das diferenças de leão. Sarping é, se eu não me engano, um vilarejo na China. Exato. Mas Sarping é o nome do estilo que o senhor pertence à Dança do Leão. E Hokksan? Então, na ideia de subestilos, né? Você tem o estilo Hokksan, né? Que é o estilo maior, que se diria, e dentro do Hokksan existe o Sarping. O Sarping sai do Hokksan como estilo próprio, né? E a razão que sai como estilo próprio é porque o nosso fundador, o mestre Loi, ele, aliás, veio do vilarejo de Sarping, né? E ele tocava a música de uma certa maneira que era um pouco diferente do estilo de Hokksan normal. E ele também dançava o leão de uma maneira um pouco diferente do estilo de Hokksan também, que era comum, né? Então, com isso, acaba sendo criada essa ideia de Sarping, que acaba saindo da linha, né, como uma... como se diria, tipo um braço da árvore, né, de Hokksan, né? E a razão por causa de ser chamado de Sarping é porque, novamente, o mestre Lui vem do vilarejo de Sarping, na China, que é dentro de Hokksan, né? O vilarejo é dentro da cidade de Hokksan. E ele foi para Singapura originalmente, e ele era membro da Associação de Hokksan da Singapura. E essas associações eram tipos de associações benevolentes, né? Em que, nesse caso, todo mundo que vinha da cidade de Hokksan, que ia para Singapura, podia ir para essa associação e arranjar emprego, ou conhecer amigos, fazer conexões, né? E continuar os trabalhos que faziam, por exemplo, Dança do Leão, ou ópera chinesa, jogos, né? E esse tipo de coisa. Então, essas associações eram bem comuns. Tinha a associação de Hokksan, existem também associações tipo a Associação Li, que é de todo... Se você tem o seu sobrenome sendo Li, você pode ser membro da associação.
E isso é uma coisa bem comum e a ideia é para tentar ajudar os imigrantes a se adaptarem ao país novo, né? Nesse caso, sendo a Singapura. Então, o meu mestre aprendeu dentro da Associação de Hokkien do mestre Ho Kai-sen, que era discípulo do mestre Lui. O mestre Fong, ele fez uma alteração, não é? Exato. Se eu não me engano. Pelo que eu estudei, o mestre Fong, ele fez uma mudança um pouquinho, não só na própria fisionomia do leão, ali nos olhos e tal, mas o mestre San, ele mudou um pouco também a dança ali, deixando um pouco o leão, mais animal mesmo, né? Mais Até felino. mais felino. Até aí eu entendo, mas, por exemplo, eu consigo, claro, talvez com estudos, mas eu consigo diferenciar o que é um estilo de leão de tal e um estilo de leão de tal, só olhando a dança do leão, igual o Kung Fu, por exemplo, eu consigo olhar e saber o que é um louva-a-Deus, o que é uma serpente, o que é um sul, o que é um norte. Eu tenho essa facilidade também com dança do leão, ou dança do leão não entra nisso? Dança do leão entra nisso e de certa maneira, existem alguns métodos, porém, para a maioria das pessoas, assim, pro leigo, né? Tudo vai parecer a mesma coisa. De certa maneira, é a mesma coisa com Kung Fu. Tudo parece Kung Fu, né? Sim, então, sim. é a mesma coisa, mas conforme você vai entendendo mais e mais sobre a arte, você vê as diferenças. E aqui está uma diferença. Então, você tem, voltando à diferença que o Mestre Fong tinha criado, né, ali, o Fatsan foi criado na cidade de Fatsan. O Mestre Fong aprendeu Fatsan e foi para a cidade de Hokkien. Na cidade de Hokkien foi que ele começou a fazer essas diferenças. E uma das diferenças que você vê é que o leão de Fatsan, a boca do leão é assim meio curvada aqui em cima, né? Mas o de Hokkien é achatado, tipo um bico de pato, né? Então isso foi uma das primeiras adaptações que você vê no estilo do leão. Outra coisa é que o leão de Fatsan, os olhos são assim, né? Diretamente eles movem. Os olhos de Rockstar são mais para o lado e são fixos. E novamente, aqui vem as ideias de que você entende como os animais. Os olhos para frente, sempre movendo a ideia que é um animal que tá pronto para atacar, né? E já os olhos assim mais abertos para o lado é porque o animal é mais tem mais consciência de que há perigo. Então, a ideia é que o leão é por isso que os dois dançam bem diferente. Então, o leão de Fatsan é uma dança mais agressiva e o leão de Rockstar é um leão mais eu diria menos agressivo. Ainda tem agressividade, mas não é tão agressiva quanto o de Fatsan. Fatsan tem mais ênfase na arte marcial, né? Mostrando que você usa o cavalo, aliás, levanta bastante a cabeça, você sempre pode ver o rosto da pessoa que está debaixo do leão. Já no Rockstar, a ideia não é mostrar o rosto, é para você realmente ser o animal, né? O meu mestre gosta de falar que, de certa maneira, tipo, se você usar uma diferença entre os dois, Fatsan é como Shaolin e Roxana como Tai Chi. Nossa. Em termos de, um é mais suave, né? Sim. Mas os dois têm muita potência, os dois têm muito poder. Então, uma coisa que eu vi muito na internet, que eu sempre vi, e eu acho que a maioria, assim como eu, gosta de Kung Fu, viu, é o quê? É aquela coisa acrobática, sabe, do leão, que eles pulam uma armação ou faz um negócio super alto e sobe, tipo uma escada, daí pega lá. Isso é um outro estilo de leão? Bem, de certa maneira, não. Isso seria o aspecto tem um aspecto competitivo, né? Existe também o aspecto de contar história, né? Então, quando você vê esses tipos de obstáculos, a ideia é o leão estar tentando sobrepujar esses obstáculos. Porque qualquer história do leão é a história do herói, né? Começa de um ponto, existe um obstáculo, existe um objetivo que ele precisa pegar, ele pega o objetivo e retorna. Então é a história do herói, sempre é contada com o leão.
Então, esses obstáculos, esses truques que você vê o pessoal fazendo, aqueles apoios na cabeça ou na perna, esse tipo de coisa, são derivados originalmente de muitas técnicas do estilo do norte de dança do leão, do estilo de Pequim, né? Então, voltando assim à ideia de diferenças, por exemplo, hoje em dia você vê o pessoal que faz leão do sul, né, o leão cantonês, eles têm aquela calça felpuda, né? Mas isso não era uma coisa que você via nesse tipo de leão até nos últimos 30, 40 anos. Antes disso era só calça de Kung Fu. Você usava roupa, calça de Kung Fu, botava uma caneleira e é o que você dançava. A ideia daquela calça felpuda veio do Leão do Norte. A ideia de fazer esses truques vieram do Leão do Norte, para fazer o show mais interessante e menos assim só sacudindo a cabeça e fazendo os movimentos. Então, existe assim uma interação entre os dois. Aliás, tem técnicas do Norte que vieram de coisas do Sul também. Mas e isso é tudo parte de como contar a história e como botar os obstáculos para mostrar que o leão tem que perseverar, né? Tem que ter perseverança, tem que ter ânimo, tem que e poder alcançar seus objetivos de uma maneira inteligente. E a ideia é para contar essa história para que vai inspirar nós na audiência, né? Os espectadores, para poder sentir, é assim que eu deveria fazer com a minha vida. Tem um obstáculo, tem que pensar de um jeito inteligente de poder superá-lo.